Olá, bom dia, amigos. Que bom podermos estar aqui mais esta quinta-feira juntos, iniciando nossos dias, refletindo numa passagem que nos provoca, né, reflexões positivas, profundas diante de nossas vidas. E para hoje nós vamos iniciar com uma mensagem que está lá no capítulo 7, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: E não Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Diante dessa passagem, Hamed, no livro Renovando Atitudes, vai trazer para nós uma reflexão que está contida no capítulo intitulado Desbravando Mistérios. E nesse capítulo, ele vai iniciar afirmando que vale considerar que quando Jesus afirma que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes e os tinha revelado aos simples e pequenos, na verdade, o que Jesus estava querendo nos dizer é que ele observava que certos homens, né, de cultura e de intelectualidade se achavam ali muito, né, perfeitos eruditos, não precisando de mais nada que fosse o seu próprio cabedal de instrução. Isso fazia com que muitas vezes ficassem ali orgulhosos e presos aos seus títulos, se sentindo mesmo superiores e melhores do que as outras pessoas, fechando as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Porém, aqueles a quem Jesus chama de pequenos e simples, aos quais ele se reporta, são aqueles outros que, devido à sua posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo o teor, selecionando aquelas que são produtivas para o seu próprio mundo mental. Por não serem aqueles indivíduos ortodoxos, né? Eles muitas vezes são capazes de aceitar, né, aquelas informações que chegam, né, e acabam sendo capazes de refletir as informações que estão associadas às leis eternas, ao exercício da fé raciocinada, e começam a observar a vida com os olhos de ver. Esses indivíduos, eles são conhecidos pela maturidade evolutiva, que é avaliada levando-se em conta seus comportamentos nos mais variados níveis de realização entre os diferentes setores, quer sejam eles físico, mental, emocional, social, espiritual. Pelo modo como agem e se comportam diante dos problemas e dificuldades, os pequenos e simples têm uma noção exata de sua própria maturidade espiritual. Além disso, eles sentem uma sensação enorme de serenidade e paz pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais, e principalmente por se comportarem dentro daquilo que eles esperavam de si próprios. Então, observem que interessante. Na verdade, muitas vezes aqueles, né, que aos olhos da matéria, aos olhos daquilo que é o conhecimento que nós temos na atualidade, são os considerados simples, eles conseguem estar mais abertos às oportunidades de aprendizado que a vida nos dá. Porque muitas vezes o orgulho e a vaidade nos impedem de estar abertos ao conhecimento das verdades eternas. Nós ficamos muito presos àquelas nossas velhas convicções e nós não nos abrimos. E aí, nesse sentido, Hamed diz assim: simples são os descomplicados,
os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos e por critérios de análise rígida. Simples são aqueles que sempre usam a lógica e o bom senso, que nascem da voz do coração. São aqueles que não entronizam sua personalidade megalomaníaca atrás de mesas douradas e que não penduram pergaminhos para demonstração pública de exaltação do próprio ego. Os sábios a quem o Senhor, né, se referia são as pessoas dominadoras e controladoras da mente humana, que têm um papel social, usando máscaras as mais diversas segundo as situações convenientes. São criaturas, muitas vezes, sem originalidade, sem criatividade, porque não conseguem escutar as vibrações uníssonas que descem do mais alto sobre as almas na Terra. São indivíduos que não suportam a mínima crítica, mesmo quando crítica construtiva de seus atos, feitos, raciocínios e ideais. Por isso, né, deixam, né, de ser capazes de analisá-la para comprovar ou não a sua validade. Por se considerarem sempre os donos da verdade, reagem e se irritam, esquecendo-se de que esses comentários poderiam, em alguns casos, proporcionar-lhes melhores reflexões com ampliação de suas consciências. Vale considerar que esses ditos sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservam atitudes preconceituosas de classe social, de cor, de religião e de outras tantas, amarrando-se aos exclusivismos do egoísmo. Não obstante, o Mestre Jesus se reportava às luzes do céu, que agilizariam os simples a pensar com mais lucidez, a se expressar com maior naturalidade, para que pudessem desbravar os mistérios do amor e das verdades espirituais, transformando-se no futuro nos reais missionários das leis eternas. Os simples são espontâneos, porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando preciso no mundo externo, a fim de deixar fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas da luz. São todos aqueles indivíduos que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com ele e consigo mesmo. São aqueles que já se permitem escutar a sua fonte interior de inspiração e, ao mesmo tempo, confiar nela plenamente. Esses são os simples. Nós somos chamados, somos convidados para sermos partes da criação, sem deixarmos, né, crescer em nós as sementes da vaidade, do orgulho, que nos aprisionam a uma falsa sensação de que sabemos tudo. Na verdade, Jesus nos convida a termos simplicidade diante da vida, a olharmos para as situações as mais diversas como eternos aprendizes, aprendizes que somos, capazes de estar abertos a realidades as mais diversas, aceitarmos que estamos em constante aprendizado e nem sempre seremos detentores de toda a verdade, que precisamos desta vida aqui, desta vida de relações, para podermos trocar e aprendermos a cada dia uns com os outros, que possamos olhar a vida com leveza, com tranquilidade, com serenidade, sem pretensão alguma de a tudo sermos, né, detentores de verdades absolutas, porque a vida tem mecanismos muito mais complexos do que nós podemos entender no limite que nós temos hoje de nossas consciências, que nós saibamos nos colocar com humildade e simplicidade diante da vida, dando um passo de cada vez, e a cada dia angariando maiores conquistas morais para nosso espírito. Que possamos iniciar o nosso dia com esse olhar de aprendizes que somos, e que nos nossos ambientes, né, domésticos, de trabalho, em todas as nossas esferas, possamos ter essa postura
daqueles que contribuem com aquele quinhão que já nos cabe, né? Aquilo que a gente já conseguiu aprender ao longo da vida, mas que a gente também se coloque na postura de ouvir o nosso semelhante, de ouvir a opinião do outro, de escutar as demandas do outro, entendendo que na vida, a vida é um processo de troca, e nós somos capazes de aprender cada vez mais uns com os outros. Muita paz para todos, um bom dia, um dia de muito aprendizado, muita luz para todos. E até a terça-feira, para continuarmos nossas reflexões em torno da obra Renovando Atitudes. Espero vocês, hein? Continuem seguindo aí no canal, coloquem seus comentários no nosso chat, dúvidas, mesmo quando não concordarem com algumas das nossas reflexões, podem colocar aí, que a gente comenta. Se eu não conseguir ler na hora e comentar aqui, a gente comenta no próximo encontro, mas vamos movimentar positividade, movimentar nossas reflexões positivas. Muita paz a todos.